Bom dia, irmãos. Vamos continuando no novo estudo sobre uma jornada com rumo certo. Nós vamos ver a parte B agora, que é o livro de Joel. Semana passada nós estudamos 2 Tessalonicenses e agora a gente vai caminhar um pouquinho com o Velho Testamento, com as conexões. O livro de Joel. Joel. Quem era Joel? Joel, existem poucas informações sobre Joel na Bíblia, também a questão do tempo cronológico, a gente vai ver isso que é bem interessante. São poucas informações e a gente vai dar essas informações, e só que essas poucas informações já são fantásticas e deixa a gente bem confortável com elas. Primeiro, o autor é Joel, chamado de filho de Petuel. Qual o significado do nome de Joel? É interessante a gente pensar sobre o significado de nomes, né? Cada nome tem um significado muito interessante, né? Quando eu escolhi o nome do meu filho, já do Daniel, eu escolhi o nome porque o Daniel significa Deus é minha justiça. Quando eu escolhi o nome da minha filha, Giovana, eu escolhi o nome porque é um presente de Deus. Giovana vem de João, um presente de Deus. Joel também é um nome muito legal, olha só, que é o Senhor é Deus. Se fosse você pegar o texto melhor, olha só como é que ele fala ali. Ó, o nome Joel combina o nome da aliança de Deus, né, que não tem vogal, né, que é o YHWH, que a gente tenta interpretar dizendo que é Yahvé, ou Javé, e o El, Deus. Né? Toda vez que você vê uma palavra, né, Samuel, Deus, né, Daniel, Deus, né? Pensa nisso. Então, o Joel é Jo, que vem com essa expressão do YHWH, e o El de Deus. E tem sido traduzido como aquele para quem o Yahvé é Deus, isto é, um adorador de Yahvé, ou o Senhor é Deus. Quando eu lembro disso, eu lembro botei a imagem aqui de Jesus quando perto de Tomé. Lembra quando Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado, e aí Jesus chega para ele e fala assim: aqui, Tomé, bota a mão na minha mão, né, e creia, né? Aí Tomé fala, né, Senhor meu, Deus meu, ou meu Senhor, meu Deus, né? Jeová é Deus, né? Jesus é o próprio Deus. Jesus, né? Yeshua, né? É o Deus que salva, né? Avançando um pouquinho sobre o livro de Joel. Joel vai falar sobre uma coisa que era muito comum naquela época, de praga de gafanhoto. Praga de gafanhoto era uma referência simbólica naquele contexto da chegada dos babilônicos que viriam destruir a tribo de Judá. Né? Provavelmente nessa época a tribo de Israel já tinha sido destruída pelo Império Assírio, porque não há menção mais da tribo do norte, da tribo de Israel, nesse livro. Então, acredita-se que os assírios já teriam destruído eles. Então, é uma referência simbólica à chegada da Babilônia, que, como se fosse os gafanhotos, que vem destruindo tudo. Né? E consequente da infidelidade do povo de Judá, dos descaminhos percorridos, resultante da idolatria, imoralidade, violência, injustiças sociais que aconteciam naquela época, que engraçado que parece que acontece hoje também, né? Porque a Bíblia é um livro atual. Ele fala exatamente o que aconteceu naquela época, acontece hoje, e não há muita diferença, porque o povo é o mesmo. Né? As pessoas caem nos mesmos erros. Parece que quando você vê algumas características dos israelitas, a gente viu isso na semana retrasada, parece que está falando dos brasileiros, cristãos, né? Infelizmente, parece que o povo é o mesmo, né? É uma coisa incrível. Passou aí do livro de Joel até agora, se a gente for pensar mais ou menos que uns 2.500 anos, e as pessoas caindo nos mesmos equívocos. Joel, há uma chamada no livro de arrependimento e um retorno à comunhão com Deus verdadeiro. Há uma chamada de arrependimento, a promessa de salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E esse é o tema principal do livro de Joel. Alguns fatos históricos. Então, a primeira que eu falei, é difícil de precisar quando foi escrito o livro. Né? Não há informação dos reis de Israel, não fala do reino do norte, provavelmente já tinha sido destruído. Relata
que os muros e os templos, e o templo, né? Os muros e o templo. Aí eu botei errado aí, templos, é templo, tá? Singular. Provavelmente ocorreu isso antes da destruição dos mesmos ou depois da reconstrução no pós-exílio. Então, a ideia principal é pensar que foi antes da destruição. Então, naquela primeira, quase no exílio, né? Pela ideia da destruição dos gafanhotos. Mas alguns historiadores acredito que poderia ter sido após a reconstrução do templo e dos muros. Se você não lembra, quem reconstruiu os muros? 3 segundos, isso aí mesmo, Neemias, isso aí, sabia que você sabia. E o templo, Esdras, isso mesmo, muito bom, parabéns. E o altar foi construído antes, a gente viu na semana passada, né, com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, né? Não é o Josué que caminhou com Moisés e guerreou o exército de Israel lá atrás, não. É o outro Josué, o sumo sacerdote. Então, só para a gente lembrar que às vezes você olha lá um personagem, o mesmo nome mais à frente, você acha que é a mesma pessoa. E não é, são pessoas diferentes com o mesmo nome. Alguns fatos históricos em Joel. Primeiro lá, a praga dos gafanhotos, comum nos dias do Antigo Testamento. E ainda devastam o mundo de hoje, né? Você viu lá na Argentina, agora há pouco tempo atrás, e começou a querer vir para o Brasil também, né? A gente, além da pandemia do coronavírus, ainda tem que encarar a praga de gafanhotos, mas graças a Deus a praga dos gafanhotos ficou por ali mesmo, lá um pouquinho no sul e mais na Argentina. Mas lá naquela época era muito comum essas pragas. E o livro ele vai falar sobre uns paralelos da versatilidade da praga do gafanhoto, o exército invasor, uma batalha decisiva no juízo das nações e fato relacionado com a salvação, que é o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 1, especificamente, vamos falar algumas coisas. A primeira coisa, ele vai falar assim, ó, preste atenção, velhos, escutem, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias? Quando você começa a ver esse primeiro versículo, né, olha, preste atenção, e velhos, aí você pode falar, preste atenção, idosos, escutem, já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias? Lembra da pandemia do coronavírus? Você não conhece alguém que tenha visto uma coisa tão terrível como essa? Agora, as pessoas... existe a gripe espanhola que varreu o mundo também há muitos anos atrás, mas eu particularmente não conheço ninguém que viveu aquela época. E quem viveu era muito criancinha, só sabe das histórias das outras pessoas que contaram para elas. E olha só, esse paralelo aqui, ó. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias, ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, e eles contem aos seus filhos, e esses falem sobre isso à geração seguinte. É igual a história da gripe espanhola. A gente sabe pelo histórico que foi contado pelos nossos antepassados. E é o que vamos fazer também aqui para frente. Vamos contar o que aconteceu na pandemia do coronavírus para os nossos filhos, para os nossos netos e a geração seguinte, contando essas coisas tão terríveis, né? Olha o paralelo com a nossa realidade. Viram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, comeram toda a plantação e o que os primeiros gafanhotos deixaram foram devorados pelos que vieram depois, né? Agora pensa nessa segunda onda aí do coronavírus que está aflorando de novo e pegando muita gente que não está se cuidando, não usando máscara, não usando, fazendo isolamento social, que é o mais seguro nesse momento. No verso 9, eu botei aqui umas fotos aqui dessa situação, por exemplo, para tentar contextualizar com o nosso momento atual de coronavírus. Isso facilita impregnar essa ideia na nossa mente. Os sacerdotes e os servos de Deus, verso 9. Os sacerdotes e os servos de Deus choram no templo do Senhor, porque não há mais oferta, nem alimento, nem vinho. As igrejas estão vazias, né? Aquela celebração animada, aquele culto bonito, não está tendo, dá vontade de chorar, né? Quando a gente vê o que está acontecendo hoje. Choram no templo do Senhor, os sacerdotes, porque não há ofertas, não há alimento, nem... O vinho aqui simboliza a alegria, né? Um momento de festa.
Os campos estão arrasados e a terra está de luto. Quantas pessoas que você amava, né? Que foi nesse período dessa pandemia. Pois os cereais foram destruídos, as parreiras, oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham no campo, chorem, chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Eu botei no próximo slide, o que é a diferença da praga e da pandemia, né? A palavra de Deus, quando você vai ler lá, você vai ver que eram umas pragas, né? A praga realmente é localizada, é regional, a pandemia é um evento global, mas a destruição que eles correm é igual. A gente vê o que está acontecendo com essa pandemia que a gente está vivendo, e você olhar um paralelo, o que aconteceu lá em Jerusalém, né, com aquela praga dos gafanhotos, ou o simbolismo da destruição lá com o Império Babilônico, é a mesma coisa. O resultado disso, né, é exatamente o que a gente lê nesse texto. Olha só, verso 16. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. A gente via na época está chegando agora o Natal, aquelas cantatas bonitas, né? Cantada das crianças, então, que eu acho mais interessante, mais bonitinhas as crianças, né? O perfeito louvor vem das crianças. E não vai ter, assim, presencial, né? Só se tiver virtual, mas aí eu não sei, tem que ver com o Ministério Infantil, se vai ter, mas aquela alegria do tempo, das festas, né? Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas, o templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nossos campos secos, as sementes não brotam, não há colheita de trigo e o depósito de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugido de fome, os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pastos, as ovelhas estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores dos pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. É o que eles têm que fazer, clamar ao Senhor. Né? Clamar, Senhor, passa essa pandemia, tenha misericórdia das pessoas, né? Porque realmente não há alegria nem festa. A tristeza, a dor que essa situação vem causando para a gente exatamente é isso, né? Não há alegria nem festa, os campos estão secos e as sementes não brotam. No capítulo 2 de Joel, ele vai dizer aqui, eles devoram tudo, como se fosse fogo. Mas quando eu olhar essa parte, eu não olho só o gafanhoto, eu olho também as questões das guerras, né? Por exemplo, eu botei algumas fotos aí de guerras, né, que o fogo vem e destrói tudo. Aquilo que era bonito, né, pastos, vira nada, né? Por exemplo, se você olhar a Amazônia agora, né, onde tem aquela queimada, destrói tudo, aquela coisa que é bonita. E é exatamente isso que acontece em guerra, né, em destruição. Olha lá, eles devoram tudo como se fosse fogo. Como o fogo queima e destrói. Antes de chegarem, a terra era como um paraíso, mas depois que passa, ela vira um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Né? Aí você lembra muito de guerra mesmo, essa ideia. Olha lá. Vem saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra. Imagina aqui se o profeta tivesse imaginando como seria um avião naquela época de Joel. Né? Imagina, na época de Joel, se Joel estivesse tendo uma visão de hoje, estaria descrevendo isso aqui como um avião, fazendo barulho como os carros de guerra, como galhos secos escalando fogo, ou tanques de guerra. Né? Não sei se você consegue pensar assim. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme. Todos ficam pálidos de medo. Aí no verso 12, Joel vai chamar as pessoas para o arrependimento. O povo de Israel, ele lembra, a gente estudou isso em Ezequiel, o povo de Deus ele não queria fazer as coisas de Deus, em vez de imitar o que a palavra de Deus mandava, ele imitava os povos ímpios que viviam naquela região ali em volta. Né? E o Senhor fala para eles, olha, se arrependam, muda do seu comportamento, não imite o mundo não, siga as minhas leis. Né? E é chamado ao arrependimento. Deus diz, agora voltem para mim com todo o coração, jejuando e orando e se lamentando. Né? Voltem a mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando.
em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. A ideia é que assim, não adianta você ficar com remorso. Ah, estou com remorso porque errei. Não, é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. É como se eu estivesse andando num caminho e eu pego um retorno e mudo o caminho e volto para outra direção, a direção correta. Eu estava indo no caminho errado e vou para um caminho certo. Isso é arrependimento. Eu estava indo para São Paulo e mudo o caminho e volto para o Rio de Janeiro. Isso aí eu fiz uma conversão, né? E mudei o caminho. É exatamente isso que Deus está falando. Você tem que se arrepender, mas não externamente, rasgar a roupa, arrependido, né? Não, mas é de coração, né? O coração mesmo sincero, chorando, jejuando e lamentando. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele fala, né? Miserável homem que sou, né? Que me livrar do corpo dessa morte, as coisas que eu quero fazer, isso eu não faço. A gente falou isso na lição anterior, né? As coisas que eu quero fazer eu não faço, as coisas que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, né? Miserável, por que eu faço isso errado, né? Então, é voltar para o Senhor de coração, jejuando, chorando e lamentando. Então, não rasguem as roupas, rasgue o coração. Seja sincero, mude completamente a sua vida, né? Mude de atitude. É igual a questão da dieta, né? Eu vou me arrependi porque eu comi esse doce gostoso, mas segunda-feira eu começo a dieta. Não, começa hoje, né? O arrependimento é hoje, né? Começa agora. Volte-se para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. É paciente e muito amoroso. Graças a Deus, porque a bondade e a misericórdia do Senhor acampa sobre nós, né? Porque o Senhor, lembra disso, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Salmo 23. Bondade e misericórdia, porque o Senhor ele é paciente e muito amoroso. Ele tem uma paciência comigo, tem uma paciência com você, né? Olha o que vai dizer sobre, no versículo 28, a profecia de Pentecostes que foi cumprida parcialmente. Olha só. Verso 28. O Senhor diz ao povo, depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e escravas eu derramarei o meu espírito naquele dia. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol ficará escuro, a lua se tornará como cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. Em outras versões, que muita gente gravou, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que a profecia é parcialmente cumprida em Atos? Porque a primeira parte do derramamento do Espírito Santo, ela se cumpriu. Mas essa segunda parte, a gente vai ver mais à frente que não se cumpriu ainda. Vamos lá. Derramarei o meu espírito sobre as pessoas. A ideia de derramar, ela é como se fosse transbordar. Ver se consegue pensar um pouquinho a mais. Derramamento do espírito. Quando você, por exemplo, eu falei agora há pouco de Salmo 23, né? Ele fala lá, meu cálice transborda. Lembra daquela parte do Salmo 23? Meu cálice transborda. Transborda. As coisas que Deus dá para a gente transbordam. Por que transborda? Deus dá bênçãos que transbordam. Bênção que transborda lembra Malaquias 3, né? Eu trazia os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento em minha casa. Lembra disso? Depois de fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não derramar abrir as janelas dos céus, né? Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. É uma coisa que inunda, que transborda. Por que essa ideia de transbordar? Transbordar porque não é para você só, é para você compartilhar com os outros. Então, quando a expressão meu cálice transborda em Salmo 23, em Malaquias, quando transborda essa questão de jorrar, né, é uma ideia de que não é só para mim, é para você também e é para os outros em volta. Então é para derramar e para compartilhar. É isso que ele falou, derramarei o meu espírito. Por isso que eu botei essa imagem aí de uma água transbordando, né? O Espírito do Senhor, ele derrama, ele espalha. Ó. Derramarei meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão,
Os moços terão visões. Lembra o que acontece depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes? Pedro fala, a igreja começa a multiplicar, né? 1.000, depois 5.000, e assim vai multiplicando, e hoje aí estamos a igreja de Cristo espalhada sobre a terra de forma, multiplicando-se cada vez mais, de forma exponencial. Por causa dessa ideia do derramamento do Espírito Santo, ele transborda, ele não é para reter, não é para mim só, eu não guardo, eu tenho que compartilhar. Mas essa profecia ela não se cumpriu totalmente, como eu falei com vocês. Vamos dizer que ela vai se cumprir totalmente. Está lá em Apocalipse 6, versos 12 e 13. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo. Só que a abertura do sexto selo que vai se cumprir. E houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figo verde de uma figueira sacudida por um vento forte. Então, ali vai se cumprir totalmente a profecia de Joel. Pensando no capítulo 3, tem umas coisas muito interessantes aqui no verso 14 e no verso 16. Primeiro, o verso 14, ele fala aqui, ó, multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. Lembra no capítulo 2, quando eu falei, todo aquele que pedir ajuda ou que invocar o nome do Senhor será salvo? Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo é uma grande multidão. Então, ele vai dizer aqui, ó, multidões e multidões esperam no vale da decisão. Então, há uma grande multidão que espera a volta de Cristo. E esperam no vale da decisão. Interessante é pensar em vale. Outro dia eu vi um sermão do pastor Rick Warren, que ele estava pegando sobre Salmo 23, e ele vai falar que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, lembra daquela parte do Salmo 23? E aí ele começa a dizer alguns vales que existiam descritos no Velho Testamento. E aí ele vai falar sobre vários vales, né? E cada vale tinha uma característica específica, mas eu só vou falar desse aqui, o Vale da Decisão. Antes você vai conhecer também como o Vale, acho que é de Josafá. Josafá, isso mesmo. Vale da Decisão. Lembra? Montanhas e vales, né? No local do vale é onde você tem que tomar uma decisão. As pessoas não gostam muito de tomar uma decisão, mas aí vai ter que tomar uma decisão. Porque o dia do Senhor chegará em breve. E aí decisão não existe o ficar no cima do muro. Você não tem como, mais ou menos, eu vou seguir Cristo mais ou menos. Isso não vai valer. Ou você segue ou você não segue. João vai falar, né, aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, você tem que ter uma decisão. A decisão do vale da decisão, porque o Senhor chegará em breve. Vou falar mais um pouquinho sobre o vale da decisão, mas olha só o que verso 16. A voz do Senhor rugirá desde Sião. Né? Rugirá, lembra da ideia do leão, né? Eu sou muito fã do C.S. Lewis, quando fez Crônica de Nárnia, e a ideia do Aslan, né, do leão rugindo, é uma ideia que fica muito bem visualizada na minha mente quando ele fala isso. A voz do Senhor rugirá desde Sião. Né? Você já ouviu um leão rugindo? Se não, acho interessante você visitar um zoológico. É uma coisa muito incrível, né? Parece que está numa caixa de som amplificada e você ouve de longe. Interessante. E a voz do Senhor rugirá dessa forma, né? Desde Sião, né? E trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, né? Pelo tremer da voz do Senhor, né? Do barulho, do trovejar da potência da voz do Senhor, né? O Senhor será refúgio para o seu povo e uma fortaleza para Israel. Né? Vale da decisão. É onde aguardamos o julgamento de Deus. Eu botei uma foto aí de um vale que eu achei muito interessante e eu botei no Google como fosse buscar um vale lá em Jerusalém. Como fosse o Vale de Josafá, e eu acredito que seja o mesmo local, mas eu não posso garantir que essa foto seja exatamente essa. Mas a imagem fica boa para você impregnar a mente um local de um vale. Olha, você não consegue fugir por causa das montanhas e ali você tem que se decidir. Onde você precisa tomar partido, não tem como não se posicionar, não tem como ficar em cima do muro.
Quem crê não é condenado, já falei isso. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse vale você tem duas opções. Ou você vai seguir verdades duras, ou você vai seguir mentiras confortáveis. E não tem como a gente não lembrar do Sermão do Monte, quando Jesus fala, há dois caminhos. Um caminho largo, que leva à perdição, e um caminho estreito, que leva à salvação. E aí você tem que tomar uma decisão. Válida decisão. E Joel está falando exatamente sobre isso aqui. Ó. Válida decisão. Qual a decisão que você vai tomar? Vai seguir a Cristo ou não? No verso 17, ele vai dizer assim, ó, e vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus, habito em Sião, em meu santo monte. Jerusalém será santa, e o exército estrangeiro não voltarão a conquistá-la, porque ali eu habito, né, onde o Senhor está. Uma visão profética de Jesus controlando tudo, né? Eu habito em Sião, meu monte santo. Judá será, porém, ficará cheia de gente para sempre. Né? Fica cheia de gente, ou seja, grande multidão dos seguidores de Cristo. Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes do meu povo e que ainda não perdoei. Eu, o Senhor, habitarei em Sião. E aí eu gostei dessa imagem aqui, ó, do leão, né? Lembra do leão da tribo de Judá? Né? Achei esse paralelo muito legal. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Jesus está no trono, ele já venceu. Nós cremos nisso. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa para sempre. Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei eu, o Senhor, os pecados de todos vocês, porque ele pagou na cruz os nossos pecados, né? E eu, Senhor, habitarei em Sião. Gosto muito do hino que fala sobre isso, quando a gente pensa aqueles hinos de Jerusalém, né? A cidade santa, né? Deus controlando tudo, Deus no trono, onde a gente não vai mais sentir dor, sofrimento, tristeza, como a gente mostrou no texto da lição passada de Apocalipse, né? Que isso fica impregnado na sua mente e você, se não tomou decisão, lembra, estamos no vale aguardando o julgamento do Senhor. Então tome a sua decisão de seguir a Jesus Cristo. Na próxima semana nós vamos estudar 1 Timóteo e Ageu, sempre adiante e confiantes, porque sabemos que o Senhor está conosco. Que Deus abençoe e tenha uma semana de bênção. E seja uma bênção na vida das pessoas que estiverem contigo. Jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no